Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, continuando aqui o nosso segundo dia de aula, Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. Estamos trabalhando ainda sobre antropologia. É o segundo dia de aula e é o segundo bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas. Então, passamos os slides, fizemos vários acréscimos, e agora, meus irmãos, a gente vai mergulhar no livro-texto, tá bom? Então, eu, inclusive, para facilitar a nossa aula, eu estarei utilizando aqui o material digital, também da parte 3, para facilitar aqui o nosso momento. Então, os irmãos que já compraram o livro, podem abrir ali na parte 3 do livro, que seria o capítulo 21, o capítulo 21 do livro-texto, e a gente vai estar mergulhando aqui nesses materiais, tá bom? Quero, inclusive, compartilhar aqui com vocês parte aqui do livro que eu digitalizei para facilitar com todos vocês, tá bom? Beatriz, leia para nós, aqui, ó, a doutrina do homem. Irmãos, nós estaremos lendo apenas algumas porções, tá? E a gente vai estar fazendo debates aqui do material que vocês têm que ler. Além do livro do nosso querido irmão Wayne Gruden, vocês também têm que ler, né, o livro do Hobbes, né? Não esqueçam, tá bom? Fazer os trabalhos extras, tá? Mas vamos lá. Então, para facilitar, eu digitalizei aqui de uma forma, irmãos, que toda vez que eu coloco esse meu livro no scanner, para poder digitalizar, acaba ficando muito borrado, sabe? Então, aqui eu achei que vai ficar melhor. Então, tenha bondade, Beatriz, leia para nós aqui essas primeiras, essa primeira porção, por favor. A doutrina do homem, capítulo 21. A criação do homem. Porque Deus nos criou, o que nos fez a sua imagem e semelhança, como podemos agradá-lo em nossa vida diária? Explicação bíblica e bases. Nos capítulos anteriores, consideramos a natureza de Deus e sua criação do universo, os seres espirituais que ele criou, e suas relações com o mundo em termos de milagres e responder orações. Nesta sessão, vamos concentrar-nos no auge da atividade criadora de Deus, sua criação de seres humanos, tanto masculino e feminino, para se tornar mais parecido com ele do que qualquer outra criatura que ele havia criado. Voltamos primeiro a propósito de Deus em criar o homem e a natureza do homem como Deus o criou para ser. Capítulos 21 ao 23. Em seguida, examinar a natureza do pecado e da desobediência do homem, capítulo 24. Finalmente, examinaremos o início do plano de Deus para a salvação do homem e refletir sobre a relação do homem com Deus nos convênios que ele estabeleceu, capítulo 25. Exato. Então, nós estamos aqui no livro do Gruden trabalhando durante esses dias. Começamos semana passada, hoje, e vamos continuar seguindo essa ordem, né? A gente está falando sobre o homem, né? O propósito de Deus ter criado o homem, a natureza do homem, e aqui leia-se homem, como a gente já vai ver já, gênero humano, tá, irmãos? E ele explica, inclusive, que nos capítulos anteriores, o livro trata da natureza de Deus, trata da criação do universo, os seres espirituais que Deus cria, e a relação com o mundo, e até mesmo ele cita, né, nos capítulos anteriores sobre os milagres. E aqui ele começa trabalhando sobre o homem. Então, aqui agora eu só vou destacar alguns pontos aqui para vocês. O uso da palavra homem como referência à raça humana. Nós sabemos que a expressão homem, né, e até mesmo o nome de Adão, veio primeiro homem referindo-se à raça humana. Então, a gente tem que fazer uma leitura, como ele mesmo menciona aqui. Olha só. Aqui, ó, porque afirma que, daqui embaixo, ó, porque afirma que tal uso é insensível às mulheres. Bom, o que o autor está querendo dizer aqui, irmãos? Quando a gente começa a discorrer, né? Não, porque Deus criou o homem, diante da nossa sociedade, que temos hoje o feminismo, aí cria-se todo aquele debate de
de exclusivismo. E não é essa a proposta bíblica. Deus, ele está falando do homem porque foi o primeiro que ele criou. E o homem, na Bíblia, representa o gênero humano. Não é que, de fato, por exemplo, né, olha só que curioso, Jesus é o segundo Adão. E por que não fala que ele é a segunda Eva? Simples. Porque Jesus era do sexo masculino. O projeto de Deus com a raça humana foi com Adão e Eva. Eles pecam, saem do paraíso. Jesus nasce com o propósito de dar continuidade àquele projeto. E por isso Paulo, inclusive na Revelação, vai falar que ele é o segundo Adão, dando a ideia de continuidade, já que Adão falhou. Aí talvez você me pergunte, mas não foi Eva que falhou? Foi Eva. Mas Eva falha e Eva passa para Adão. E do relacionamento marido e mulher, quem era o responsável entre os dois? Era o homem. A gente já vai ver nas próximas partes a questão dos papéis. O problema hoje, irmãos, pode ver, o feminismo tenta distorcer essa discussão e o machismo também. Mas a gente tem que lembrar, meus irmãos, que Deus, na sua revelação, deixa muito claro a questão dos papéis, né? É o homem, depois a mulher. Nenhum problema. Quando Jesus veio restaurar todas as coisas, ele restaura e não precisou de um papel feminino para restaurar, né? Jesus foi pleno. E isso não quer dizer que ele não trate bem as mulheres. Pelo contrário, essa ideia distorcida, ela é muito errada, né? Então, como diz aqui o próprio Gruden, né? Quando ele menciona aqui, né, sobre essas questões, né? Aqueles com estas acusações preferiria que só usássemos expressões neutras, como humanidade, raça humana ou seres humanos. Então, assim, esqueçam essa discussão tola e fútil, né? Ao lermos homens, a gente lê como humanidade, como gênero, mas não tem nenhum problema também tratar como o texto bíblico trata, né? Tá bom? Ficou claro, né? Eu vou até ler no meu livro aqui esse parágrafo. Ó. Antes de discutir o assunto mesmo deste capítulo, é preciso ponderar brevemente que é correto usar a palavra homem para referir-se a toda a raça humana, como no título descreve o capítulo. Algumas pessoas hoje contestam veementemente o uso da palavra homem para representar a raça humana em geral, incluindo homens e mulheres, pois alegam que tal costume desrespeitam as mulheres. Ou seja, até mesmo dentro da igreja não está podendo mais falar homem. Está errado. Por quê? Porque não é desrespeito. Sabe, umas bobeiras, né, irmãos? É como eu dar boa noite aos irmãos. Quando falamos irmãos, já estou sintetizando que irmãos é irmão e irmã. Então, a gente não precisa ir para esse campo dessa discussão tola e fútil, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que em várias passagens, quando Deus está falando que cria o homem, é o gênero humano. Então, tá bom? E o termo hebraico, né, como o próprio Gruden reprisa aqui, mostrando, né, que em Gênesis 5, quando ele fala, né, aqui, deixa eu mudar a página, aqui, que a palavra para Adão, né, a palavra Adão significa terra, né? Pode ver que o homem ele veio da terra. A palavra Adão, aqui, ó, Gênesis 1, 27. Ó. A palavra hebraica traduzida como homem é Gênesis 1, 27. A palavra hebraica é Adão, que é a mesma usada para falar sobre Adão, né? E quando nós pegamos esse termo, a gente vê, né, e o mesmo termo utilizado por vezes para se referir-se aos homens, a fim de distingui-lo da mulher. Então, o texto bíblico vai dar essa distinção, né, entre o sexo masculino e a raça humana, e também o sexo feminino. Tá bom, meus irmãos?
Até aí, nenhuma dúvida, né? Eu acredito que vocês já sabiam disso. Alguma pergunta? Adão ele foi já criado adulto, né? Exato, Miriam, ele já foi criado adulto, né? Ele não... Inclusive, eu me lembro de uma vez que um professor meu disse que teve uma igreja que se dividiu, Miriam, porque eles entraram numa discussão, foi levantado na escola bíblica se Adão tinha umbigo. Aí começou uma briga lá na igreja, né? E aí, bom, resumindo, ficou a turma de que acreditava que Adão não tinha umbigo e a turma que acreditava que tinha umbigo. A igreja rachou. Aí eu pergunto, meus irmãos, vamos lá, que utilidade tem isso, né? Meu Deus do céu. Como o irmão falou, ele era adulto. Ora, irmãos, tinha umbigo, não tinha umbigo? Isso a gente vai saber na eternidade. Ou seja, você percebe que quando as pessoas querem causar uma divisão, elas vão arrumar motivo até naquilo que não há motivo, né? É bem provável que talvez não tivesse, porque ele não nasceu como os seus descendentes, mas se estava já no DNA humano, Deus poderia ter criado? Sim. Mas sabe a discussão do ovo e da galinha, né, irmãos? É a mesma coisa, né? Diego, na sua pergunta, no intervalo, né, você tinha feito uma pergunta, quer reformular aqui para nós de novo, Diego? Que eu acho que a sua pergunta foi boa, viu? Para a gente dar uma pausa aqui. Vou tentar lembrar aqui. Não, é que eu tinha perguntado se, como o pastor falou, que as teorias mais usadas são a tricotomia e a dicotomia, se tinha alguma correta ou não, se as duas é certa ou se alguma é mais ampla que a outra, porque a tricotomia fala que a gente Corpo, alma e espírito, e a tricotomia fala que é corpo, alma / espírito, só que aí tem a parte que Eclesiastes fala que o espírito volta para Deus que o deu. E a alma, em alguns versículos, na Bíblia, fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, tem como o espírito pecar, a alma fazer parte do espírito? Então, e a sua pergunta foi boa, por isso que é legal a gente registrar aqui. Irmãos, nós já estaremos estudando sobre isso, mas já antecipando aqui, as duas teorias são muito boas, são muito bem trabalhadas, e as duas têm base bíblica para ambas, tá? Lembra nas nossas aulas de hermenêutica que nós falávamos sobre hebraísmos? Porque toda a carne que pecar, Deus amou o mundo. Então, o que é carne para a literatura hebraica? Pode significar muita coisa. O que é mundo na revelação bíblica? Pode significar muita coisa. E aí a gente tinha uma definição que coisas como essa são hebraísmos, ou seja, palavras que eram usadas no dia a dia, e que no momento em que Deus se revelou aos seus ministros, os profetas, eles registraram de uma forma em que os outros compreendessem. Então, quando formos estudar essa questão da tricotomia e da dicotomia, essas duas teorias, elas são muito bem embasadas. E até afirmo que, nas teologias sistemáticas, a visão dicotomista ela é muito mais bem elaborada. Logo, ela é muito mais compreensível do que a tricotomista. Quem é que aceita a visão tricotomista com mais facilidade? São os nossos irmãos pentecostais e avivados. Por quê? Porque eles tiveram experiências com os dons espirituais. Logo, eles se abriram para essa realidade. E eu, naturalmente, como uma pessoa que nasci no mundo avivado pentecostal, principalmente avivado, eu sempre me identifiquei muito com a visão tricotomista. Mas a teologia sistemática, quando ela vai elaborar o tricotomismo, ela é até mais simples do que os nossos irmãos históricos. Então, eu digo, sem medo de errar, que os nossos irmãos dicotomistas, que defendem o homem como corpo,
E espírito e alma, eles traduzem como se fosse a mesma coisa, ou seja, é como se fosse um sinônimo. Muitas teologias sistemáticas vão trabalhar mais ou menos dentro dessa linha, como falamos há pouco sobre o hebraísmo, que a alma e o espírito são sinônimos. Ora, porque um texto bíblico, o autor registra alma, e o outro profeta registra espírito, num texto muito parecido. E um escritor do Novo Testamento fala de alma, e o outro escritor do Novo Testamento fala de espírito. Só o apóstolo Paulo, que em poucas ocasiões, ele fraciona espírito, vírgula, alma, vírgula, e corpo. Logo, eu sou tricotomista por esses poucos textos de Paulo. Mas os nossos irmãos dicotomistas não tem nenhum problema, viu? Então, Diego, te dando uma resposta, né? Essa é uma das questões que quem quer fazer divisão vai fazer no mesmo espírito dos irmãos lá da igreja que discutiu por causa do umbigo de Adão, tá? Entendi. Não vai mudar nada. Se o irmão é dicotomista ou tricotomista. Porque se o irmão me fala que ele é um tricotomista, eu falo amém. Mas o que importa de fato para nós é se ele é um filho de Deus, se ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro, se ele vive em santidade, se ele prega o evangelho e se ele vive o evangelho. Se ele é um tricotomista que faz tudo isso, amém. Mas se ele é um tricotomista que crê, né, na tricotomia, mas ele vive no pecado, não é nascido de novo, não vigia, dá lugar para o diabo, eu digo para ele, meu irmão, nasce de novo, começa do zero, porque você tem uma boa teologia na mente, mas você não se converteu ainda. Está entendendo? E, de repente, nosso irmão, ele é um dicotomista, mas é um crente piedoso. Então, eu gosto muito de classificar assim, que as doutrinas bíblicas têm aquelas que são as principais e tem aquelas que são secundárias. Na minha opinião, essa é uma discussão secundária, tá bom? Ela não se enquadra na discussão principal. Por isso, eu diria que ela me faz lembrar aquela discussão, assim, a volta de Jesus é quanto? É antes da tribulação, é no meio da tribulação ou depois da tribulação? Sabe? Tem irmãos que fazem briga por causa disso. Eu digo para o irmão, Jesus vai voltar? Vai. Ele já voltou? Não, ainda não voltou. Então tá bom. Porque tem aquelas heresias que falam que Jesus já voltou, né? Como são os rosselitas, os testemunhos de Jeová. Então, meus irmãos, se a gente acredita que Jesus vai voltar, independente de quando ele vai voltar, é o que importa, tá bom? É claro que nós também temos a nossa posição, mas evitem ficar gastando, né, discussões por doutrinas que são secundárias. Agora, o que merece uma consideração mais elevada são as doutrinas principais. Por exemplo, estamos tratando aqui da doutrina do homem. Quem criou o homem? Foi o acaso? Ou foi Deus, o eterno? Nós acreditamos que foi Deus. Então, é aqui onde a gente vai fixar os nossos olhos. Tá bom, Diego? Mas a sua dúvida foi boa, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, Tranquilo. continuando aqui, né? O termo hebraico traduzido para homem é Adão, né? E esse termo Adão é o mesmo usado para o nome de Adão e, às vezes, para distinguir o homem e a mulher, né? Como está aqui nessa leitura anterior também. Então, o que acontece muitas vezes, voltando aqui ao assunto, né? Então, aqui, ó, olha só, está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, né? Então, muitas vezes é usado, tá bom? Para distinguir os dois. Alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Não? Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui. Eu vou continuar aqui o nosso livro. Porque o homem foi criado, né? Nós já falamos um pouco sobre essa questão, nós já mencionamos porque o homem foi criado. Eu gostaria de ler apenas aqui essa porção. Deixa eu ver, está aqui no meu texto. Opa, não é aqui, só um segundo, deixa eu só mudar aqui. Porque o homem foi criado, né? Já sabemos que é para glorificarmos a Deus, mas eu gostaria de destacar essa frase. Que está aqui. Essa última frase aqui. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, eu vou destacar aqui para você. Ó. Essa frase aqui. Ó. Esta é a definição
daqui em diante. Ó. Essa é a definição final de real importância ou significado de nossas vidas. Se somos verdadeiramente importantes para Deus por toda a eternidade, que maior importância ou significância pode criar? Ou seja, né, se realmente somos importantes para Deus por toda a eternidade, isso tem uma relevância muito grande para nós mesmos e para a vida de qualquer um outro, né? Porque, de fato, se Deus nos cria para a sua glória, e como lemos, né, no início da nossa aula de hoje, no primeiro bloco, até eu citei Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Se realmente há, né, esse interesse de Deus por nós, é maravilhoso quando entendemos que, de fato, há uma relevância muito grande para nós mesmos e para os outros, né? E aí, o nosso querido irmão Gruden, ele vai fazer algumas citações aqui, muito interessante. Qual é o nosso propósito de vida? Leia para nós, Diego, aqui, por gentileza, esse parágrafo. Qual é o nosso propósito de vida? O fato de que Deus nos criou para a sua glória determina a resposta correta à pergunta: qual é o nosso propósito de vida? Nosso objetivo deve ser para cumprir a razão pela qual Deus não criou. Glorificá-lo quando falamos de Deus, que é um bom resumo do nosso propósito. Mas quando pensamos em nossos próprios interesses, encontramos a feliz descoberta de que estamos a desfrutar de Deus e prazer nele no nosso relacionamento com ele. Jesus diz: eu vim... Só uma pergunta, só uma pausa, viu? Aqui, na realidade, Deus nos criou, tá? Não criou, tá? Ah, tá. Ele nos criou. Então, continua a leitura. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Davi diz a Deus: me faz cheio de alegria em sua presença, com prazeres eternos e sua mão direita. Salmos 16:11. Ele deseja habitar na casa do Senhor para sempre, para contemplar a formosura do Senhor. Salmos 27:4. Continua? Isso, agora pode ler. Aqui ele começa a citar, irmãos, alguns textos mostrando o que a Bíblia já menciona sobre isso, né? Pode ler para nós, Diego. E Asaf disse: quem terei eu nos céus, se eu estou com nada na terra? Pode falhar o meu corpo e o meu espírito, mas Deus fortalece o meu coração. Ele é minha porção para sempre. Salmos 73, 25, 26. Joia. Plenitude da alegria no... Até ótimo. Até aí tá bom. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra frase aqui do livro, que eu gostaria de destacar, que é essa daqui. Essa compreensão... Aqui, essa parte aqui, Diego, ó. Porque o que acontece... Toda essa compreensão de que fomos criados para a glória de Deus tem um significado muito prático, né? Leia para nós essa frase, Diego, por favor. Este conceito da doutrina da criação do homem são os resultados muito práticos, quando percebemos que Deus nos criou para glorificá-lo, e quando começamos a agir de forma a servir a esse propósito, começamos a experimentar uma intensidade de alegria no Senhor, que nunca conheceram. Pode ler essa outra frase aqui também. Quando acrescentamos o conceito de que Deus se deita em nossa comunhão com Ele, em nossa alegria se torna alegria indizível e gloriosa. Então, qual que é a grande questão que o Gruden está mostrando para nós aqui? Que essa relação em entender a criação e saber viver diante dele causa em nós efeitos práticos. E por isso, meus irmãos, você vê, fazer teologia me faz lembrar também algo que nós estudamos bastante. Só o Júnior participou dessa turma, e, se eu não me engano, o Tomé também. Hoje eles não estão aqui na classe, mas nós trabalhamos bastante daquele período da igreja em história eclesiástica, da patrística, né? E a patrística, só fazer uma menção, hoje eu já citei Agostinho, mas eu queria ainda citar os pais da igreja.
Quando hoje a gente fala de fazer teologia, nós pensamos assim, o irmão está estudando, ele vai se tornar um cristão inteligente, vai ter uma mensagem mais polida, mais bíblica, mais aprazível. E muitos irmãos, infelizmente, se enveredam para esse caminho, de ter uma fé mais inteligente, mais humana, mais educada. É óbvio que ao estudar você melhora, e deve ser assim, né? Você está estudando para aprimorar e não para piorar. Por outro lado, olha só, os nossos irmãos da patrística, eles se tornaram célebres, não era porque eles escreveram com muita sabedoria. Por que eles escreveram, então, e deixaram um registro tão sábio? É porque eles registravam tudo aquilo que eles estavam ensinando para a igreja por meio das suas vidas e da piedade. Logo, os irmãos que chamamos da patrística, que é um período, inclusive, que é apelidado na era da igreja como Era de Ouro da igreja, eles eram muito crentes, irmãos. Na minha mensagem de domingo, eu citei um pouco. Porque a igreja, olha só que interessante, quando vem Constantino e depois quando vem Teodósio, que são os dois imperadores romanos que apaziguam a perseguição do cristianismo e depois declaram, né, que o cristianismo é religião oficial, aquilo que começou lá na Galileia com aquele grupinho de discípulos de Jesus, agora se torna a religião mais poderosa do mundo e do Império Romano. Então, do dia para a noite, você passa de ser perseguido e morto para ser agora valorizado e estimado. E os pastores, eles ficaram muito felizes naquele momento, mas, ao mesmo tempo, o coração do homem ele é enganoso. E com a religião cristã agora se tornando a religião oficial do Império Romano, começou a ter muitas vaidades. E o próprio imperador, sabendo da influência dos pastores, começou a tratar os pastores a pão de ló, porque precisavam agora dos pastores, para que os pastores também, aliados ao imperador, trabalhassem com as pessoas, como massa de manobra. Porque o imperador ele é um líder, ele é um rei, é um imperador, mas lembrem que ele é um líder político, e não necessariamente religioso. Mas o povo pelo qual esse imperador lidera agora são cristãos. E então, quem eles precisam? Eles precisam dos pastores, dos bispos. E aí os bispos começam também a se enveredar por caminhos perigosos. E aí onde nascem quem? Nascem esses grandes vultos na história que são chamados pais da igreja, porque eles vão com firmeza falar dos erros dos imperadores, falar dos erros que estavam tendo dentro da igreja, falar dos erros que alguns bispos e pastores estavam se permitindo, se corromperam por causa do poder, do status, do dinheiro. E aí onde nasce Agostinho, onde nasce Crisóstomo, onde nascem esses grandes homens de Deus, Eusébio de Cesareia, né, Gregório de Nissa. E aí é lindo a atuação deles, e eles vão escrevendo a igreja. Então percebam que toda a teologia que eles faziam com algo prático, de trazer a igreja a ter santidade, de buscar a igreja a Bíblia, de saber colocar os pingos nos is. Então por que eu estou te falando tudo isso? Quando a gente descobre o porquê Deus nos criou, e de fato a gente tem um entendimento sobre essa realidade, na perspectiva bíblica, a gente entende esse princípio, que a gente realmente só vai ter sentido em Deus, e que a nossa vida é para glorificá-lo. E os nossos irmãos do passado se tornaram célebres, e por isso que é chamado Era de Ouro, porque mesmo com todo o glamour, com toda a fama, com todo o prestígio, eles não se renderam a Roma, ao Império, às práticas, ao título, e eles se dedicavam a Cristo. Então, eu estou deixando essas falas aqui para vocês entenderem o quanto esse assunto, essa compreensão dessa doutrina, ela é prática. Ela é prática. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Né? Vamos lá agora aqui. Deixa eu ler aqui
e continuando o nosso livro-texto, né? O homem criado à imagem de Deus. Eu fiz uma anotação no meu livro, né? Que está assim. O homem é um ser proto-divino. Como assim? Vou explicar para vocês. Aqui, quando falamos sobre o homem criado à imagem de Deus, já trabalhamos isso, mas eu gostaria de gastar mais um tempo com vocês. Leia para mim, irmã Elisângela, esse parágrafo, por favor. Aqui, ó. O homem criado à imagem de Deus. O significado de imagem de Deus. De todas as criaturas que Deus fez, apenas o homem disse ter sido criado à imagem de Deus. O que significa? Podemos utilizar a seguinte definição. O fato de que o homem é feito à imagem de Deus significa que o homem é como Deus e representa Deus. É como Deus, notem, e representa Deus. Mas notem bem, aqui dando uma ideia de semelhança, tá? É que o homem é semelhante a Deus e representa. Entenda, irmãos, não vamos aqui dar uma tônica errada, tá? Nós não somos deuses, no sentido da palavra propriamente dita. Mas nós temos o DNA de Deus em nós. Logo, somos um proto-divino. Deixa eu só explicar para vocês. Quando lá em Gênesis 3,15 está dizendo que a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente, e essa serpente a picará no calcanhar, ali nós notamos que ali é a primeira profecia do proto-evangelho, ou seja, da descendência da mulher nasceria o Salvador. Foi assim que aconteceu. Fica claro quando nós vemos que na revelação sagrada os profetas vão mencionando que a virgem conceberia, que ele seria chamado Emanuel, e quando os profetas mencionam tantas coisas e cumpre-se as profecias em Cristo, e nós sabemos que ele é o Messias, que ele é o próprio Deus que encarna, ele é o fruto da mulher, e ele pisa na cabeça da serpente na cruz, no entanto, ele morre, só que o texto de Gênesis 3,15 é um proto-evangelho, é o primeiro anúncio da salvação. A doutrina da imagem e semelhança de Deus em nós, eu poderia chamar que seria mais ou menos isso, que o homem é um ser proto-divino, ou seja, somos o mais próximo do divino, porque nascemos à imagem dele e à semelhança dele. Eu vou usar um outro termo que hoje, enquanto eu fazia a minha lição de casa, eu me deliciei ao escrever isso. O homem é o elo entre o humano e o divino. Nós somos esse elo. Deus, como um ser divino, pleno e perfeito, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cria o universo, cria o planeta, cria todas as coisas e cria o ser humano. E dá a esse ser humano não só o fôlego de vida, mas a sua imagem, a sua semelhança. Então, de toda a criação de Deus, de todo o universo de Deus, somente o homem tem algo que mais ninguém tem. Logo, somos o elo entre a criação e Deus. E podem ver que esse elo se torna pleno na pessoa de Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus que vira homem. Olha só que interessante, irmãos. No meu livro, quando eu escrevi O Triunfo de Judas, eu fiz uma menção, eu acabo não mencionando muito, mas alguns anos atrás eu escrevi essa obra aqui, é meu primeiro livro, né? O Triunfo de Judas, é baseado na carta de Judas, na epístola de Judas. Eu coloco nele um assunto que é bem curioso, que Deus muda a sua forma, Deus muda a sua natureza, de propósito. Pode ver que Deus não é espírito, lembra? João diz que Deus é espírito. Ou seja, a natureza primária de Deus é espírito. Mas esse Deus que é eterno,
que é imensurável, um dia ele resolve criar a nossa vida nesse tempo, nesse cronos, e participa conosco, e cria o homem peca. E para Deus agora salvar esse homem, ele vira homem, na pessoa de Jesus. Ele morre, ressuscita, e agora nos céus, depois do advento, do nascimento, pode ver que o próprio Deus agora mudou a sua natureza. Antes do nascimento de Jesus aqui, ele era um espírito sem corpo. Mas depois do nascimento, morte e ressurreição, Jesus voltou e está à direita do Pai com o corpo glorificado. E um dia nós, por crermos em Cristo, depois que passarmos todas as coisas, ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado. Logo viveremos com Ele para todo sempre. Percebam que nós, seres humanos, não somos divinos, mas temos algo divino em nós. Somos um proto-divino. É um pensamento meu, que eu ainda estou trabalhando, tá bom? Mas eu gostaria que você se lembrasse disso, que o ser humano ele é o elo entre o Deus eterno e a criação. E pode ver que Jesus, ele acabou se tornando humano e entrou no céu. Com corpo pecador, não, com corpo perfeito. E eu sei que eu vou morar no céu, ao lado do meu mestre, porque um ser humano entrou no céu. Como dizia o meu professor José Carlos no seminário. Se um ser humano abriu as portas do céu, é possível que todos os demais entrem também, porque Jesus abriu essa porta. Amém? Então, pode ver que nós, seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus, somos o elo entre Deus e o homem. Aqui eu não estou falando elo, irmãos, me entendam bem, viu? Como intercessão, viu? Não é isso. É elo como aquilo que fomos criados, né, para ser e existir. Podem ver que só há um intercessor entre Deus e os homens. E nós só chegamos ao céu por causa de Jesus. Mas eu estou falando elo na criação. O ser humano é o elo entre o Deus e toda a criação. Pode ver que nós representamos Deus nessa criação. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Confundir os irmãos, as irmãs? Não. Irmãos, no livro texto, vocês podem ver que aqui, ó, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. No livro texto, vocês vão ver por várias vezes, que nem está aqui, ó, 6, tá vendo 6? São as notas de rodapé, tá? Então, você vai ver várias vezes. Irmãos, aprendam isso, ó. Quando tem uma nota de rodapé como essa, depois vai lá, consulta a nota de rodapé, tá? Livros de teologia, até as notas de rodapé são pérolas. E eu quero agora fazer uma observação aqui com vocês. Olha que interessante, já estamos falando que o homem é criado à imagem de Deus. Eu gosto de dizer que o homem ele tem o DNA de Deus. Nós temos o DNA do Eterno, nesse corpo caído. Mas nós temos. E podem ver que é por meio da obra do Deus homem, que é Jesus, que agora nós somos aperfeiçoados nesse DNA. E quanto mais nos rendemos e nos entregamos ao Espírito Santo, mais nós nos tornamos esse elo de uma forma mais brilhante e impactante nessa terra, né? Outra coisa interessante, meus irmãos, olha só. Lá em Teologia Sistemática 2, quando formos falar sobre a teontologia, ou a pessoa de Deus, percebam que Deus ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. E nós, seres humanos, só temos os atributos comunicáveis. Por isso somos seres humanos. Na pessoa de Deus há atributos divinos, atributos espirituais, morais, que na teologia também o Gruden e outros teólogos chamam de atributos incomunicáveis. Por exemplo, a eternidade é um atributo incomunicável. Nós não temos a eternidade em nós. Nós somos criados num dado momento. Nós não somos eternos. Nós um dia entraremos na eternidade de Deus, porque um dia nós nascemos nessa história. Então, eu poderia dizer que nós, seres humanos, somos imortais para viver ao lado de Deus para sempre ou condenados eternamente próximo do inimigo e condenados junto com ele. Então, dá uma ideia de imortalidade.
Nós falamos que vamos viver eternamente porque é uma ideia didática, e não deixa de ser. Mas o eterno, o que é eterno em definição? É aquilo que não tem começo, meio e fim. Nós temos um início. Então, nós não somos eternos. Nós vamos viver eternamente com o eterno. Vamos entrar. Mas nós somos seres imortais, que tivemos um começo. Nascemos, né? Então, dentro da pessoa de Deus, há atributos em Deus que são atributos incomunicáveis, que ele não comunica com mais ninguém, ele não passa esse atributo para a criação. Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra ele existe, e um dia ele vai deixar de existir, porque o que é eterno? É só Deus e mais nada. Então, na pessoa de Deus existem atributos comunicáveis e existem atributos incomunicáveis. E os comunicáveis, por exemplo, o amor. Deus é amor, mas ele passou parte desse amor e deu para nós. Então, por isso que podemos amar. Entendeu? Então, os atributos comunicáveis. Então, por isso que eu disse que o homem, ele é o elo, né? Por isso, o homem, ele é o elo entre a criação e o Criador, nesse sentido, que ele representa Deus na criação. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber disso é muito mais do que uma ideia positiva. Somos o representante do eterno nessa criação. Isso é algo para a gente poder se apropriar, tá bom? E agora, voltando a falar aqui sobre as notas de rodapé. Olha só, deixa eu pôr aqui na outra página, só para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Olha só que interessante, tá vendo? Aqui nessa página tem uma menção, né? Vou ler aqui esse parágrafo, vou ler esse parágrafo com vocês. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó, na página anterior, aqui. Estamos, o homem é a imagem de Deus, tal. Isso. Os teólogos, onde está a palavra hebraica? É aqui. Isso, ó. Aqui. Aqui, essa frase aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. É isso daqui, ó. Teólogos têm... Leia para nós, irmã... pode ler para nós. Irmã Elisete. Pode ler. Teólogos têm gasto muito tempo tentando especificar uma característica do homem, ou alguns em que a imagem de Deus é vista principalmente. Ótimo. Aí tem uma nota de rodapé aqui, 8, né? Ó, percebam, quando a gente vai para as notas do livro, meus irmãos, olha só, essa nota de rodapé, ela é muito boa. Eu quero ler com vocês essa nota de rodapé. Olha só que interessante. Aqui, ó, 8. Onde está? 8. Aqui. Não. Não, porque eu estou na versão digital, então eu perdi agora. Perdi. Não tem problema, eu vou ler aqui no meu livro-texto, tá? Eu vou ler aqui no meu livro-texto. Então, só um minutinho. Olha só que nota de rodapé maravilhosa. Quem está com o seu livro aí pode abrir na página 371, meus irmãos. 371, tá? Olha só o que diz, estamos falando aqui sobre a questão da criação, tá? A questão da criação. Então, olha só. Olha que legal essa nota. Só um segundo, deixa eu pegar aqui e abrir com vocês, ó. Aqui. Opa, só um segundo. Deixa eu tentar achar onde está essa nota 8. Que eu queria compartilhar com vocês também. Então, na 372? Está na 372. Dá para você ler aí, irmã Beatriz? Está escrito assim. Uma breve investigação. É essa parte? Isso, essa mesmo, essa nota. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui onde está, não tem problema. Então, a Beatriz já está lendo para nós, tá? Leia para mim, Beatriz, por gentileza, filha. Página 372, tem 8. Uma breve investigação das várias opiniões se encontra em D.J.A. Kleins, The Image of God in Man, TB 1968.
páginas 54 a 61. Millard Erickson, Christian Theology, página 498 a 510, também dá um proveitoso resumo das 3 principais ideias concebidas ao longo da história da Igreja, a respeito da imagem de Deus no homem. Dá uma pausa aqui. Perceba, irmãos, nós estamos aqui, irmãs e irmãos, estudando, né, sobre essa questão da imagem e semelhança de Deus no homem. Isso que eu acabo de dizer, que o homem é o proto-divino, ou seja, ele é um protótipo do divino nesse planeta. Ele é o elo que representa Deus nesse planeta. Ele recebeu de Deus privilégio. É óbvio que tudo isso se perdeu com o pecado, e é por isso que Deus virou homem, para nos restaurar a esse posicionamento, e podem ver que depois que entrarmos para a eternidade, reinaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Porque fomos criados de uma maneira diferente. Bom, mas assim, como eu tinha dito para vocês, quando a gente está estudando sobre isso, e aí vem a minha observação, e a gente pega uma nota dessa, aí ele vem e cita as fontes, né? E aqui temos D.J. Kleines, temos também Millard Erickson, e aí ele vem e fala essa frase, das 3 principais ideias concebidas ao longo da história da Igreja a respeito da imagem de Deus no homem. Ou seja, durante esses 2000 anos, esse assunto tem sido debatido. E aqui ele pega pelo menos 3 principais ideias sobre a imagem de Deus no homem. E aqui, olha só que legal, a primeira, pode ler para nós, Beatriz, anota. O que ele diz? A concepção substantiva, que identifica uma qualidade específica do homem, como a razão ou a espiritualidade, como a imagem de Deus. Lutero, Calvino, muitos autores antigos da Igreja. Ou seja, ele está dizendo que a imagem e semelhança de Deus aqui tem a ver com essa concepção substantiva, que identifica uma qualidade específica do homem. Lembra que o Júnior, na última aula, ele falava assim, que a imagem de Deus no homem tinha a ver com a questão da razão? É isso. Mas quem pensava assim? Isso era pensado por Lutero, Calvino e muitos autores antigos da igreja, ou seja, muitos pais da igreja. Então, quando falamos que a nossa racionalidade, que a nossa espiritualidade tem a ver com o lado da imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando algumas coisas como os nossos líderes do passado, grandes teólogos pensaram. Não há nenhum problema, tá? Estão entendendo? Eu estou fazendo esse momento aqui mais reflexivo para mostrar para vocês que esses assuntos merecem a nossa consideração. Porque o que é a imagem e a semelhança de Deus em nós? Eu posso dizer que a imagem e a semelhança de Deus em nós é a nossa racionalidade. Eu posso dizer que é a nossa capacidade de buscar a Deus de uma forma espiritual. A gente nunca viu, né, um animal orando, buscando a Deus. Eles têm toda uma expressão artística, principalmente os pássaros cantam. Eu lembro que o meu pastor, o pastor que me treinou desde os meus dias de conversão, pastor Orfeu, ele marcou muito a minha vida em muitas questões. Uma das coisas que ele falava, ele dizia assim, irmãos, quando o dia nasce, os pássaros cantam, porque eles já estão louvando a Deus. Olha a leitura que o meu pastor, que era um evangelista, não era um teólogo, dizia. Eles estão louvando a Deus pelo dia que se inicia e já estão agradecendo a Deus pela provisão que virá. E é verdade, né? Porque a Bíblia fala que a criação louva a Deus, né? Então, de uma forma misteriosa, toda a criação louva a Deus. E os pássaros representam muito bem isso. E à noite eles diziam, quando a noite vai chegando, eles já estão agradecendo por toda a provisão que Deus deu e pela noite segura que Deus nos dará durante aquele período de descanso e de escuridão, porque eles sabem que descansarão mais uma noite nos braços de Deus. Meus irmãos, isso pode ser poético, mas isso tem a ver com parte da revelação. Tem ou não tem? Ou seja, né? Então, a criação louva a Deus, mas a criação não tem a imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos, né? Eu me lembro de um dia que eu vi que tem uma piadinha, né? Para a gente fechar aqui esse bloco.
que o rapaz estava lá caçando borboleta, né? Caçando borboleta lá nas savanas da África. É uma piadinha, tá, irmão? E, de repente, quando ele passa por um lugar, ele passa por um arbusto, ele dá de cara com um leão. E era um irmão. E o irmão em espírito começa a orar. E, de repente, ele vê que o leão faz um gesto de piedade, né? Fecha os olhinhos, curva a cabeça. Aí, é claro que é uma piada, né? Aí o irmão perguntou, mas Leão, você está orando? Ele falou, eu estou. E você? Eu também, eu estou orando para... Aí o leão perguntou, e você, homem? Eu estou orando para Deus me livrar de você. E aí o leão responde, eu estou orando agradecendo a Deus pelo almoço que ele está me dando. Piada, né, irmão? É óbvio, a gente não vai ver isso nunca no animal, né? Mas, assim, percebam que a capacidade de raciocinar, de ter espiritualidade, isso é inerente ao ser humano. Então, poderíamos dizer que isso é um dos detalhes da imagem e semelhança de Deus em nós. Então, não está errado, tá? Agora, ó, ainda estamos na nota de rodapé. Está vendo como um livro de teologia nos faz refletir, irmãos? Por isso que eu estou ensinando aqui a vocês, como eu aprendi também com o meu professor, Paulo de Souza Oliveira. Ele dizia, leia tudo num livro, da capa, das notas introdutórias, as notas de rodapé, a conclusão, os editores, porque tudo isso tem informações lindas para nos enriquecer. Então, eu estou ensinando vocês aqui a apreciar uma nota de rodapé, tá? Então, segundo, ainda voltando sobre o quê? As 3 principais ideias concebidas ao longo de toda a história da igreja a respeito da imagem de Deus no homem. Ó, lembra que eu falei? O que é a teologia sistemática? Que é a discussão das doutrinas bíblicas na história da igreja, lembra disso? Teologia sistemática. E o que a gente está fazendo agora? A gente está refletindo e aprendendo sobre uma doutrina que é a imagem e semelhança de Deus no homem. E as grandes vozes ao longo desses 2000 anos de história. Então, leia para nós, Beatriz, o 2, o segundo ponto. Concepções relacionais que sustentavam... Concepções relacionais que sustentavam que a imagem de Deus tinha que ver com nossas relações interpessoais. Emil Brunner, também, que a imagem de Deus tinha que ver com... Não. Também Karl Barth, que via a imagem de Deus especificamente no fato de termos sido criados homem e mulher. Então, aqui agora, olha só que interessante. Ele está dizendo o seguinte, que tanto Emil Brunner quanto Karl Barth diziam que tem a ver com os nossos relacionamentos. A imagem de Deus no homem tem a ver com esse DNA de um ser que vive e existe, mas necessita se relacionar. Por quê? Porque quando Deus cria homem e mulher, já cria como seres que se relacionam. Logo, o tecido da sociedade ele existe porque a imagem de Deus no homem foi deixada, porque Deus, lembra como eu disse, que eu aprendi em certa ocasião, que Deus é família, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, ou seja, ele vive em relações harmoniosas na Trindade, e como nós temos essa imagem, essa semelhança de Deus, a gente pode notar a imagem e a semelhança de Deus por meio também do quê? De relações interpessoais. Somos seres que vivemos, existimos, mas amamos se relacionar. E nos nossos relacionamentos existimos, crescemos, populamos a Terra, ganhamos recursos, crescemos e fazemos um mundo melhor. Então, a imagem e semelhança de Deus tem a ver com essa questão das nossas relações interpessoais. Olha que interessante, né? É bem curioso que só o gênero humano faz isso no planeta. Mas nenhuma espécie viva tem essa interação interpessoal. Pode ver que a gente, é inerente de nós, queremos se relacionar, queremos amar, queremos viver, queremos negociar, compartilhar, não é assim? A guerra é um desvio moral, comportamental das nossas relações fadadas ao erro. Nós não vivemos para matar o outro, nós vivemos para
para melhorar a vida do outro, não é assim? Interessante, né? E o terceiro e último ponto, que eles falam sobre ainda essa ideia da imagem de Deus do homem, é A concepção funcional, que sustenta que a imagem de Deus tem que ver com a função que executamos, geralmente o exercício do domínio sobre a criação. Visão sociniana, que é também defendida por alguns autores modernos, como Norman Snight e Leonard Verdun. Então, aqui, ele está dizendo o seguinte, que essa imagem e semelhança de Deus tem a ver com a função. Que função? A função do domínio. O ser humano é um ser que domina. Logo, porque ele tem esse desejo de dominar, de expandir, de conquistar? Porque isso é inerente a Deus. Deus, ele domina sobre tudo e todos, logo nós dominamos também. Nós somos criados para dominar. Agora, é claro, o pecado desfigurou isso. E aqui, quando ele fala da visão sociniana, era uma visão criada na Idade Média, uma visão distorcida da Trindade, onde ele dizia que não existia Trindade, mas que Jesus era um ser divino com atributos divinos. Ou seja, ele era um ser humano, embora possuidor de uma natureza única e divina por meio da sua relação especial com Deus. Essa é uma ideia que nós não compactuamos, né? Porque o socianismo é uma corrente teológica cristã, mas que ela nega, em essência, a Trindade. E ela considera Deus apenas como uma única pessoa. No entanto, não despreza que Jesus é um ser humano, mas que tem sobre ele um domínio. Então, quando ele fala aqui essa visão sociniana, é dando essa ideia. Perceba, irmãos, a gente está aqui, gastei o quê? 15 minutos falando sobre a imagem de Deus baseada no quê? Numa nota de rodapé. Percebe como é importante a gente aprender, ler, pensar, escrever, né? No meu livro digital aqui, não tenho nada disso escrito, por isso que eu vou anotando nas minhas notas aqui. Tá bom, minhas irmãs? E agora, então, para a gente poder pontuar, né? A gente vai dar a pausa aqui, ó. A queda do homem. A imagem de Deus é distorcida, mas não é perdida. Ou seja, a gente vai continuar o último bloco aqui, a partir daqui, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Gostaram dessa explicação da nota de rodapé? Sim, muito bom. Então, irmãos, por isso que eu, mais do que ler muito, lembrem disso, leiam com qualidade, tá? Leiam usando a imaginação, leiam tentando entender o autor. E aqui, meus irmãos, ó, não dá para vocês verem, mas só nessas duas páginas, como eu escrevo. Ora afirmando o autor e ora até brigando com o autor, tá? Brigando respeitosamente, tá? Eu falar, não gostei muito dessa frase. Ou senão, como eu mencionei aqui, por exemplo, nessa nota de rodapé, olha só o que eu escrevi. Gostei do comentário número 8. Outros teólogos dirão que a imagem e semelhança de Deus se dá ao aspecto da reflexão apenas. O ser humano, ou seja, só pela reflexão. Apenas o ser humano tem essa capacidade, e de fato é mesmo, né? Só nós temos, né, essa capacidade reflexiva dentro de todas as criaturas e criações de Deus, tá bom? Então, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Então vamos dar uma pausa e a gente vai para o último bloco, tá bom? Para a gente terminar no horário. Vou parar a gravação aqui.